Na live de hoje, eu conversei com a engenheira Bruna Lacerda sobre regularização de imóveis na engenharia. Ou seja, você está sempre aqui vendo coisas do direito, agora vai entender como os engenheiros regularizam imóveis. Antes de você assistir essa live, dá um like aí, te inscreve no canal e bora estudar. Seja bem-vinda ao café, é um prazer ter você aqui. É a primeira vez que uma engenheira civil, olha as mulheres dominando o mundo, uma engenheira civil vem ao café com registro de imóveis. E aí, claro, né, que nós aqui temos toda uma linha de regularização de imóveis que você também tem, mas a nossa linha é muito mais jurídica. E eu queria perguntar, como é que uma engenheira regulariza imóveis, hein? Vamos lá, o nosso papel hoje de engenheiro, arquiteto, né, é mais voltado para a parte de prefeitura, né? Então, os imóveis que passaram ali por puxadinho, que fizeram algumas alterações e não aprovaram na prefeitura, né? Que a finalidade é justamente estar ali no registro do imóvel, né? Eles acabam passando ali pelo processo de regularização, porque a prefeitura multa, Receita Federal multa. Então, a gente trabalha mais nessa área da criação do projeto para montar o processo e enviar para a prefeitura. Tem muita gente que constrói ainda sem projeto? Tipo, o cara Nossa, constrói. demais da conta, demais. Hoje em dia, quando eu abro uma live e pergunto assim pra galera, vocês conhecem algum imóvel regular que passou por um puxadinho? Porque todo mundo já fez puxadinho em casa. Daí todo mundo fala, nossa, a minha tá, inclusive a cidade inteira aqui também tá irregular. Então, tem muita demanda ainda nessa área, porque a galera ainda não tem a consciência de que isso faz os imóveis ficarem irregulares, né? Sabe que eu já trabalhei, né? Para te ver como o cara é histórico, né? Eu já trabalhei na comissão de urbanismo, urbanização, não recordo agora, da prefeitura. Num município que não era o município que eu era oficial. Então, as obras irregulares caíam todas à nossa mesa. Era um trabalho voluntário, claro, para a gente despachar se podia ou não regularizar. E ali que eu também tomei essa experiência de que muitas pessoas constroem por cima do passeio, ou o passeio eles levantam por causa da rampa e fazem o passeio pelo torto, ou não respeitam o limite divisório, ou fazem um muro muito alto na divisa, ou quando sobe, eles sobem muito alto, tinha que ir diminuindo. Mas as pessoas não estão nem preocupadas. Uma coisa que as pessoas sempre falam é o seguinte, tem muita coisa errada na cidade. Por que está incomodando logo o meu projeto? Né? Elas falam assim. Agora, a prefeitura às vezes multa. Ela vem lá, notifica a pessoa, e aí quando eles notificam é a hora de agir. Para quem é da engenharia, a gente tem alunos engenheiros aqui, como é que é para o engenheiro quando foi multado alguém e procura o engenheiro? O engenheiro tem que saber um pouco, entender um pouco dessa parte documental também? Sim, inclusive, né, assim, falando sobre a parte documental, hoje eu até oriento, né, porque muita gente acha que é só, vou trabalhar com regularização, é só eu chegar lá, fazer o projeto e dar tudo certo. Só que muitas vezes, hoje, a gente pega cliente que só tem um contrato de compra e venda, que só tem um contrato de gaveta. E aí, isso a gente sabe que para a prefeitura, eles não aceitam. Para o cartório, muito menos, né? Então, a gente não os problemas maiores surgem aí da parte no início mesmo, porque não é só você chegar e fazer a regularização na prefeitura. Você precisa primeiramente verificar se aquela documentação está no nome do cliente ou não, né? E muitas vezes tem só o contrato de compra e venda. Eu não sei aí pro lado que o senhor trabalha, mas aqui a galera é firme somente com o contrato de compra e venda mesmo e acha que tá tudo certo. No mundo, né? No mundo, né? Agora, é interessante que as construções irregulares, em alguns lugares, não tem mais o que fazer, porque está irreversível, né? Aí, onde você trabalha, a construção irregular fica assim ou a prefeitura manda demolir? Já viu alguma dessas? Já, em algumas situações, eles até mandam demolir. O que acontece? A gente hoje até orienta a galera que a demolição a gente sempre leva para o cliente em último caso. A última situação vai ser a demolição. Porque as prefeituras hoje têm facilitado um pouco
com uma lei que se chama Lei de Anistia, né? Essa Lei de Anistia é uma lei municipal, né? Que o próprio município cria e a anistia perdoa ali os erros, né? Que o pessoal fez, né? As construções irregulares, então eles perdoam. Só que essa lei, ela abre de tempos em tempos, né? Então ela tem um período para iniciar e um período para finalizar. E ela envolve, por exemplo, vamos supor que ela abriu hoje, nesse mês de dezembro, daí ela fala, os imóveis que foram construídos até dezembro de 2021 podem ser regularizados, sem ter que demolir. Então, com isso, a gente consegue abraçar um monte de cliente que achava que a solução era só demolir o imóvel, Tá, entendeu? mas e aí, interessante essa lei de anistia, hein? Então, é tipo uma REURB, assim, mas com um outro padrão, uma outra visão. Então, o município abriu uma janela, disse, ó, quem tem construção irregular do mês de outubro até dezembro pode regularizar. Agora, qual é o procedimento para regularizar isso? Uma garagem, sei lá, uma sacada? Qual é o procedimento que adota? O que tem que encaminhar? Bom, então, aí a gente cria um projeto, né, baseado aí, sem mudar nada, sem alterar nada da construção, só que vale também lembrar que não são todos que vão regularizar. Por exemplo, invasão de área pública, igual você falou, a galera vai puxando ali para frente, invade a calçada, é difícil. Essa aí é uma situação que eles não aceitam na regularização e nem na anistia. E também quando é abertura para o lote vizinho, né? Então, ali na divisa, a galera deixa uma janela direto para o lote vizinho. Isso são dois tipos de irregularidades que eles não aceitam. Se não tiver essas duas irregularidades, a maioria das prefeituras aceita um processo de regularização. Então, a gente vai lá, faz o projeto conforme está lá a situação real e manda para a prefeitura para eles fazerem a aceitação lá, né? Daí, no esse final, projeto, quem faz é o engenheiro, o projeto de regularização. Isso, exatamente. Tem que ser ou engenheiro, ou arquiteto, ou técnico de edificações, né? Porque a Porque gente no outro, ali para frente, vai para o registro de imóveis para averbar, mas a gente está falando então aqui da essência, né? Agora, vou só abrir um parênteses. Abertura com tijolo de vidro. Tijolo de vidro, aparece muito por aí. Tipo, o cara tá na divisa, daí ele sentiu que não dá para abrir janela, daí ele faz tudo de tijolo de vidro, assim, a parede. Permitem aí ou não? Como é que tá? não permite. Eles não aceitam essas irregularidades. E é bem comum de acontecer, igual o senhor falou aí. É bem comum a gente pegar imóveis, eu vou fazer o levantamento, daí quando eu chego lá, já bate assim, o olho chega dói. Mas tem esse tipo de irregularidade que ele vai ter que tampar porque a prefeitura não aceita. Entendeu? Eles podem até dar um aceite ali, né? Tipo, com a liberação do vizinho. Só que eu já oriento, falo, ó, isso é uma coisa que a gente não consegue dar andamento, porque o vizinho no outro dia, já aconteceu, né, em alguns processos, o vizinho no outro dia acordou e falou, não quero mais, não quero, tira esse negócio aqui e vai lá na prefeitura e denuncia. E a pessoa não tem o que fazer, tem que fechar, entendeu? Tá. Então, nem esse tipo de tijolinho é aceito também. Tá. Então a gente está falando, né? Porque a gente aqui no canal lida sempre com o registro de imóveis. Agora, hoje a gente está indo assim 2 casinhas para trás, está indo lá no projeto da prefeitura. Tu também ensina a regularizar na Receita Federal ou não? Ou só na prefeitura? Também? Na Receita também. Que bom! Então, perguntas clássicas dos meus alunos. Eu vou querer que você venha uma noite dessas, né, na minha turma do Registro de Imóveis Descomplicado, falar sobre isso da Receita Federal, que eles me pedem muito, tá? Mas vamos fazer um bate-bola aqui. Eu não recolhi INSS da obra. Eu não assinei carteira de ninguém. Agora eu quero regularizar. E aí a prefeitura diz que me deu a carta de habite, me deu a certidão, mas o cartório está me pedindo a negativa da Receita Federal. Como é que faz isso agora? Então, basicamente, né? Na verdade, o cartório ele não aceita se não tivesse a negativa, né? Que muita gente hoje, inclusive, né, o que está fazendo aumentar muito essa demanda para regularização de imóveis é que a Receita Federal tem notificado vários imóveis no Brasil inteiro. Porque hoje o sistema da Receita Federal que se atualizou no dia 31 de julho do ano passado, ele fez uma ligação com a prefeitura. Então é o seguinte, entrei com a regularização na prefeitura, automaticamente a prefeitura manda uma mensagenzinha lá para a Receita e a Receita fala, opa, alguém emitiu um habite. Por que ela faz isso? Porque quando tem mais de 5 anos de construção, a gente consegue isentar esse imposto. Então, o que era para o cliente pagar lá na Receita, ele acaba perdendo ali e não tem que pagar. Isentou com 5 anos, se chama obra decadente, né?
E aí, numa situação como essa, né, a Receita ligou o alerta, falou, não, peraí, não vamos deixar chegar nesse patamar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai notificar. Daí a Receita tem notificado literalmente o Brasil inteiro com vários imóveis irregulares, né? E aí, como é que a gente faz? Assim, a gente entra no sistema dentro, você pode lançar até dentro do próprio sistema do cliente, que é ali o ECAC, né? Que a galera faz ali a declaração de imposto de renda, né? Então, o site se chama ECAC. Você entra dentro do sistema do ECAC e você vai lançar a obra lá. Então, é como se você criasse uma identidade para a obra, porque ela tem um número, e que ele se chama CNO, que é Cadastro Nacional de Obra. E aí, com o CNO, eu lanço lá o número do habite, que foi liberado na prefeitura, lanço a metragem, e aí vai sair uma tabela com os valores que precisam ser pagos. Já que não foi recolhido o imposto antes, a gente tem que recolher depois, e aí vai sair lá a tabela a ser paga, né? E às vezes é um valor alto, o cliente fica desesperado. Mas nessas situações a gente consegue parcelar até 60 vezes lá na Receita Federal. Então, o processo em si, depois que paga esse imposto, sai a CND, que é a negativa de débitos da Receita. Ou positiva com efeitos de negativo. Exatamente. Né? Também consegue essa daí. Daí ele vai. Então ele está regularizando. Já só eu falar, tem 267 pessoas aqui. Se você está assistindo agora pelo Instagram, aproveita para seguir a Bruna. Aqui em cima, ó, clica aqui no meu nome e segue a Bruna, porque ela dá muitas dicas de regularização de imóveis na parte de engenharia, município, Receita Federal. Então, você que está aqui comigo no mundo jurídico, vamos abrir um pouquinho mais esse conhecimento a partir de agora, para que você saiba como que o engenheiro pensa a regularização de imóveis. Se você está no YouTube, está assistindo a live no YouTube, que ela vai ser reproduzida lá depois pela equipe, está assistindo mais tarde, te inscreve no meu canal e dá um like aí para ajudar a gente a crescer. Agora eu estou fazendo Ctrl aqui, né? Mas vamos lá. Então a gente está regularizando na prefeitura, na Receita Federal e agora no cartório. Porque quando eu estou no cartório, eu digo assim, para eu averbar uma casa, eu quero certidão de existência do município. Existe uma obra com tantos metros quadrados de alvenaria, com tantos não sei o quê. Carta de habite e negativa do INSS. Muito bem. Agora, eu recebo muitas vezes a pessoa chega e diz assim, ó, eu não tenho nada. Ou assim, isso aqui era do meu pai, ele nunca fez nada. Como é que regulariza uma obra antiga? Uma obra antiga. O cara chega lá, isso eu tenho vários, assim. Não, a casa tem uns, sei lá, 15 anos, nunca foi feito nada. E agora? Eu já peguei imóveis de 40 anos atrás, então, assim, é bem comum. Antigamente a galera construía mesmo, porque não tinha ali esse incentivo de por que vai aprovar um projeto na prefeitura. Daí, o que acontece muito, professor, é de chegar cliente desesperado e ele quer vender o imóvel dele, né? E tipo, eu quero vender e eu levei para o banco e lá na hora do financiamento não aceitou porque o imóvel está irregular, porque a matrícula não condiz ali com a situação do imóvel. Aí o cliente chega desesperado, arrancando cabelo porque o imóvel está desvalorizado e o banco não aceita. E aí fica nessa situação. Mas como é que a gente faz o processo de regularização? Independente se ele tem 1 ano, ou 10 anos, ou 30 anos, o processo é o mesmo na prefeitura. Daí a gente tem que analisar, porque quando a gente vai aprovar na prefeitura, tem alguns critérios, né? Então, o município hoje, ele criou leis para construir para ter essas construções, principalmente pelo fato de organização do município, né? Por exemplo, separar um setor que é comercial de um setor residencial, de um setor industrial, para não ter aquele conflito ali dessas 3 áreas juntas. Então, ele é bem chatinho com essas questões. E, por exemplo, se hoje chega um cliente para mim, ele quer regularizar um imóvel que é um imóvel comercial, mas em uma área que é residencial, aí a gente não consegue regularizar, tá? A não ser que tenha essa lei de anistia que eu falei anteriormente, que eles liberam. Mas, como regra geral, não consegue. Então, esse é um dos únicos critérios, assim, que é mais chato na hora de regularizar um imóvel que é mais antigo, sabe? Tá, então nós temos, para regularizar imóveis no teu setor, ou a janela da lei da anistia, nem todo município tem essa norma aí, né? Às vezes eles não gostam muito de abrir, né? Ou no padrão normal, durante a construção em si. Maravilha. Que eu preciso de um engenheiro para assinar esse projeto e levar ao registro de imóveis. Quais são os casos que você vê assim como mais comuns
mais comuns de busca do teu serviço para regularizar? Quais são os mais comuns? Ó, mais comuns hoje, né? Sem sombra de dúvida, disparado. São imóveis que o cliente queria vender e não foi aceito, porque o banco não pega ali para ele algo que tem uma dívida com o município, porque se ele está irregular, ele tem uma dívida, entre aspas, com o município, né? Então, o banco ele não aceita, ele não pega para ele aquele imóvel. E aí a pessoa não consegue vender, aí o cliente chega desesperado. A segunda situação que é bem comum é o cliente que leva multa. Porque hoje, o que está acontecendo? A prefeitura está tendo um processo de conscientização maior para a galera ter os imóveis regularizados. Então, o que a prefeitura está fazendo hoje? Por exemplo, aqui no meu município de Anápolis, eles passaram, aqui a gente tem 170 mil imóveis construídos, desses 170 mil, 110 mil estão irregulares. E como é que eles descobriram isso? Eles passaram com o drone. Então, o drone passou no município inteiro e notificou todos os imóveis irregulares. Então, assim, não tem como fugir. E aí, com essa ideia do drone, não está sendo só aqui. Por exemplo, Florianópolis, lá agora, eles estão utilizando também o drone para notificar os imóveis junto com o CREA. Então, a prefeitura notifica e já chega 2 recadinhos para o pessoal. Ó, seu imóvel está irregular. Chega a notificação do CREA e da prefeitura junto, entendeu? E aí, Nossa! Nossa, disparar. eu espero que isso nunca aconteça com o registro de imóvel. Nós também temos um drone para notificar as pessoas. Essa é a parte boa, porque tem mais demanda para a gente, né? Então, assim, os clientes chegam desesperados. O problema é solução. Eu digo, ó, isso é... Olha, vai dar mais serviço, né, gente? Vai dar mais serviço. Então agora, só para eu fazer um parênteses, normalmente eu falo para meus alunos, a pessoa vai regularizar o imóvel quando ela quer vender. Mas uma outra demanda que tu está me mostrando aqui, ela vai regularizar o imóvel quando ela é notificada pela prefeitura também. Exatamente. E assim, tá aumentando muito essa questão, professor, porque os municípios, eles estão... tipo assim, cada município está adotando isso um pouco mais. E hoje, eu até falo para os meus alunos, eu falo, ó, se o seu município não faz isso hoje, se você acredita que não tem demanda, leva isso para a Câmara dos Vereadores, porque é algo que vai melhorar ali a qualidade do município e vai ter mais demanda para a questão de regularização. E a gente tem visto que tem crescido bastante. Então, tem aluno meu que fala, Bruno, eu levei lá para o município e eles gostaram da ideia, falaram que vai adotar. Então, assim, é algo que está tendo essa conscientização maior da prefeitura e com essas notificações, as pessoas que... Porque, assim, para a gente, os clientes chegam, mas eles nem sabem o que é o imóvel regular. Eles nem sabem que se eles fizessem só um puxadinho para a garagem, o imóvel dele tornava irregular. Só fazer um banheirinho no canto, o imóvel dele tornava irregular. Tá. Então aqui também eu vou abrir outra janela aqui para falar. Eu ensino para os meus alunos, imóvel irregular é aquele que não está em nome do proprietário, tem que fazer os capião, tem contrato de promessa, tem que fazer adjudicação, tem que fazer inventário, tem que levar a carta de arrematação, tudo isso eu vou ensinando, sabe? Divisas. Agora aqui eu estou vendo um outro campo, que é o quê? O cara tem o imóvel no nome, o cara mora lá, tá tudo ok, só que tem a construção em si, né? A edificação é que está irregular. Então, e não é só caso de averbar, é caso de começar por todo o município, que está notificando, Então, daqui a pouco, o cara constrói uma casa a mais no terreno. Ele tinha uma. Ele constrói a segunda casa no terreno. Né? Aí o município passa com o drone por cima. Esse barulho até é de teco-teco, nem é de drone. Né? Mas né? Aí ele olha, faz a foto, tem uma segunda construção aqui. Tu já pegou esses casos de 2 casas no mesmo terreno? Já pegou aí? Já peguei casos assim, e assim, o senhor falou até de ter outra casa, né? E às vezes nem é outra casa. Eu já peguei cliente que, tipo, ele fez um puxadinho pequenininho só para finalizar a garagem dele ali, coisa de 30 metros e foi notificado pela prefeitura. Então não precisa nem necessariamente ser uma construção gigante nova. É um puxadinho que ele faz, a prefeitura notifica por conta disso, entendeu? Entendi. E as multas são pesadas? O município senta a mão ou não? Depende. Alguns municípios, aqui no meu município, para o senhor ter noção, ela pode variar de R$ 1 a R$ 100 o metro quadrado. Então, você vai... Metro quadrado? Nossa, bastante. Então, aí tem município que ele já tem valores fixos. Já teve situações de alunos meus que pegaram um imóvel com 70 mil de multa na prefeitura. Porque não regularizou, entendeu?
E aí Então, consegue parcelar em 5 anos. Isso é padrão, parcelamento ordinário. Ou na lei de anistia, daqui a pouco tira a multa, tira os juros. Mas fora isso, não existe outra forma de reduzir esse custo, né? aham. Isso. Quando até eu vou puxar aqui voltar um pouquinho antes, que o senhor perguntou aí sobre ter duas casas no mesmo terreno. Para a prefeitura, não importa. Eu só falo assim, até para os meus alunos. Você só vai preocupar se o cliente quiser mesmo dividir os lotes ali e ter duas matrículas. Mas tem gente que tem um lote que ele que tem uma casa, ele mora numa casa e tem a outra para alugar. Então você pode mandar o projeto completo e tá tudo bem, regulariza só como um. Agora, se ele quiser dividir, a gente faz ali o processo de desdobro, né, na prefeitura também, que a gente manda o projeto, aprova na prefeitura, depois vai lá pro cartório, né? E aí a gente faz a separação dessas matrículas, né? Mas basicamente o fato de ter duas casas no mesmo lote não influencia para a gente na prefeitura. Você falou em desdobro. Esse é um tema que a gente aborda muito aqui. Desdobro, né? Loteamento. Tu pega muito loteamento irregular aí pela tua região, assim, aparece, não? Aqui no meu município, eu confesso que não tem tanto. Mas hoje, como eu tenho alunos aí no Brasil inteiro, chega a galera, Bruna, tem aqui cliente que ele tá aqui no lote dele, falou que comprou, mas é um loteamento irregular. O que que eu faço agora, né? Então, querendo ou não, é comum ainda de acontecer, né? A galera tava ontem até numa live eu tava mostrando, até fiz um desenho aqui, que acontece bastante, é de ter um lote inteiro. Daí a pessoa ali, o corretor ou alguém faz a venda de partes do terreno sem fazer o desdobro. Então ele vai lá e fala, ó, essa aqui é sua, essa aqui é sua, essa aqui é sua, e faz ali um contrato de compra e venda, né? Faz um contratinho só da mão mesmo, entrega pro cliente e ele acha que ele tem propriedade. Daí quando ele vai entrar com o processo de regularização, o loteamento é irregular, a documentação não tem, então vira uma bola de neve por conta disso, entendeu? Casos clássicos do cara ter 2 terrenos e construir uma casa em cima dos 2, né? Eu também já peguei muito assim. E no teu município pode fazer desdobro até quantos lotes? 10, 5 lotes, uma quadra? Ó, aqui quando a gente entra com o processo na prefeitura, a única coisa que eles solicitam para a gente do processo de desdobro é que a gente tenha um lote com a frente mínima, né? Então, por exemplo, aqui cada lote ele tem que ter no mínimo 5 metros de frente e 150 metros quadrados cada um dos lotes. Então, é o único critério que eles pedem ali na hora de fazer o processo de desdobro, entendeu? E interessante. Para quem está chegando agora é a galera das 7 horas está chegando na live, o pessoal vai acordando às 7, né? Eu estou conversando com a engenheira Bruna e sobre regularização de imóveis no âmbito municipal e na Receita Federal. A gente estuda muito no âmbito registral, né? Agora a gente está aqui. Nessa outra parte que é muito interessante, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos, porque a grande maioria deles são advogados, apesar de que eu tenho muito aluno engenheiro, hein? Só que, olha, quando eu fui ver esses dias a relação na pizza, aquela que apareceu mais engenheiro do que eu pensava. Impressionante. Inclusive, hoje eu recebi e-mails de engenheiros. E a gente sempre estuda muito a parte registral, agora a gente está vendo a outra. Deixa eu te perguntar, você tem um curso também, né, de regularização com engenharia, né? Sim, exatamente. Hoje eu tenho um treinamento que eu ensino ali os engenheiros, né? Que normalmente a gente não conhece. É um mercado que a gente não conhece na faculdade. Absolutamente nada. Daí a gente sai da faculdade e aí vem um cliente, aí você tem que aprovar o projeto da prefeitura. Você nunca viu nada disso. Então, só para você ter noção, o meu primeiro cliente, ele teve um imóvel irregular porque eu não sabia fazer a aprovação da prefeitura. Então, a gente já tira daí a questão da demanda. Então, hoje eu ensino para a galera a entrarem nesse mercado, né? E é um mercado que tem muita demanda, né? Como eu falei, quem não conhece uma casa que já fez um puxadinho ou algo assim, né? Então, eu ensino eles todo esse passo a passo envolvendo a prefeitura, a receita, né? E muitas vezes, assim, que acaba que a gente faz também uma parte do cartório, que é, por exemplo, o processo de uso campeão, onde a gente faz ali o levantamento do imóvel, né? E o memorial descritivo, que precisa ter um responsável técnico, né, para fazer esse processo. Eu sempre digo para os meus alunos advogados, façam parcerias com engenheiros. E por isso que muito engenheiro procura o meu curso. Agora eu vou te fazer uma proposta ao vivo, né? Se nós podemos trocar figurinhas. Eu dou uma aula no teu curso sobre direito registral e tu dá sobre
engenharia, os dois visando a regularização de imóveis. Eu acho que poderia ser bom para os nossos alunos. A gente Claro. grava, eu pego as principais dúvidas dos meus alunos, os advogados, em relação à engenharia, e você grava. E você pega as principais dúvidas dos teus alunos engenheiros em relação ao direito, e eu gravo. E a gente troca figurinhas aí. Você também faz parte do Insider, né? Não. Sim, hoje eu tô no Plat 6 e 7. Tu tá no Pode 6 e 7. Ai, que legal. Parabéns, parabéns. Obrigada. Tava no evento do Érico agora, então, há pouco tempo, né? Isso. É, E legal. aí, claro que eu aceito, porque hoje a gente é uma dor nossa também. Hoje tem os meus alunos chegam e falam assim, gente, peguei lá o cliente e é o fato de ter ali só o contrato de compra e venda. Então, com certeza vai fazer total diferença pra gente. Vai ser um prazer aí compartilhar um pouco sobre o meu Ó, conhecimento. eu vou pedir para Fernanda, que está aqui na live, eu vi, que ela depois coloca lá na comunidade secreta quais são as principais dúvidas dos alunos, que aí depois eu sento contigo para conversar. Mas voltando então, a gente está hoje regularizando imóveis na prefeitura, porque os casos mais comuns, né? Quais são os casos que você tem dificuldade, só não dá para resolver isso, o senhor exagerou, o senhor passou dos limites, não dá, né? Quais são os casos que tu já viu assim? Olha, que eu já vi, que inclusive pega, que chega umas buchas, né? Que eu falo, ah, tá bom, vamos resolver esse negócio aqui, que o importante é ter o conhecimento. É cliente, o principal, professor, é cliente ele invadindo a área pública. Então, tipo, ele acha que não tem problema. Ah, eu vou jogar só 15 centímetros do muro para fora para ganhar um espacinho ali. E aí ele invade a área pública. Então, eu tenho muitos clientes que chegam, assim, no total desespero, porque às vezes a prefeitura notificou, inclusive agora abriu um processo ali de reurb, porque ele invadiu o chanfro ali da esquina, uma cliente invadiu o chanfro da esquina, e até que a gente conseguiu ali ter uma liberação do chanfro da prefeitura, mas eles pediram isso documentado, né? Então, assim, é algo que é um dos critérios mais chatos mesmo, é a questão de invasão de área pública ou construção em área de preservação ambiental, né? Que são áreas que não podem, né, de forma alguma, serem construídas, porque é área pública. E aí, quando chega, aí a gente tem que tentar achar uma solução para esses clientes. Então, são os mais chatinhos que chegam. Eu já vi, esses são realmente, né? A área pública sempre incomoda mais, mas às vezes as pessoas constroem verdadeiros bairros em áreas públicas, né? Incrível, né? E aí a REURB é que vai acabar salvando. Agora, tem procedimentos que são mais baratos junto ao município, outros que são mais caros, né? Porque a pessoa dá muito caro para regularizar, né? O que tu vê de procedimento caro na regularização, nessa parte municipal, de recolhimento do projeto? Olha, quando a gente faz o processo normal, se fosse ele seguir o que tem que ser seguido, primeiramente... Qual é o caminho que tem que ser seguido? Qual é o caminho? Vamos lá. Assim, ó, o caminho que tem que ser seguido é que se você for fazer qualquer coisa na sua casa, seja demolir, porque para demolir também precisa pedir autorização da prefeitura, seja para construir um puxadinho, tudo isso precisa passar com um projeto de aprovação na prefeitura. Daí vai lá, entra com o processo, aprova o projeto e aí dá continuidade, faz a obra, né? Tem o alvará de construção e no final sai o habite. Voltando duas casinhas. Esse projeto, ele é feito pelo engenheiro. Isso. O cidadão contrata o engenheiro para fazer o projeto da sua casa, vamos imaginar, do seu galpão, do aumento residencial. O engenheiro faz o projeto e encaminha ao município. Esse é o caminho normal da coisa. O município vê se tem alguma coisa que não ficou clara e pede mais documentos, né? E aí o município aprovou o projeto. Isso. Aí ele aprovou o projeto, precisa ser o responsável também pela obra. Então, se a pessoa também vai se tornar responsável pela obra, ela emite ali um documento que se chama alvará de construção, que é a liberação da prefeitura para construir. Construiu, fez ali todo o processo da construção, no final a gente solicita o habite, né? Que aí o imóvel vai estar regularizado diante da prefeitura. Até então na prefeitura. Então, qualquer alteração, seja ali mudança de uso, por exemplo, se o imóvel era residencial passou para comercial, a gente tem que aprovar na prefeitura. Se fez um puxadinho, se fez uma demolição, dependendo da reforma, também precisa aprovar, né? Então, esse seria o processo normal.
Qualquer alteração fora isso, tipo, foi lá, demoliu qualquer coisa, fez qualquer coisa, torna o imóvel irregular, entendeu? Então, o processo comum seria aprovar o projeto, emitir o alvará de construção e ter o habite, né? Que aí a imóvel estaria 100% regularizado na prefeitura. Aí, para chegar ao registro de imóveis, tem que passar pela Receita Federal, pegar a certidão negativa da obra, né? Aí, o pessoal gosta de fazer de duas formas. Ou o cara já no começo da obra, ele vai lá e abre uma matrícula, eu acho, né, se não me engano, se ainda é matrícula, no meu tempo era matrícula, e ele vai mostrando que tem carteira assinada do funcionário, ou tem uma empresa que faz isso, ou ao final da obra ele chega lá e pergunta quanto é a conta, né? Tem essas duas formas. Sim. A forma certa a fazer, já que a gente está falando o caminho certo, é que 30 dias após ali, o início da obra, já tem que criar essa documentação lá na Receita, que se chama CNO, Certidão Nacional da Obra. Então, tem que criar esse CNO lá de cara, já nos 30 dias. Se não criou nos 30 dias, é aquilo que eu falei, a Receita hoje está recebendo ali, tá escutando a fofoquinha da prefeitura. A prefeitura fala, queria te falar não, mas tem uma obra sendo feita ali. Aí a Receita vai lá e multa. E as multas da Receita, gente, são escandalosas. A multa mesmo, elas são escandalosas. Então, se o processo normal a ser feito é até 30 dias no início da obra ali, de liberação da aprovação do projeto e alvará de construção, já é criar o CNO lá. Algumas prefeituras ainda assim, a galera demora para fazer e faz só depois. Se a prefeitura não estiver notificando, falando para a Receita, tá tudo bem. Mas se estiver falando, ele corre o risco de ter multa ali, entendeu? E o que a Receita Federal pede? Normalmente ela pede o projeto aprovado no município, né? Ela vai pedir o projeto aprovado, matrícula, vai pedir a carta de habite. Se tem mais alguma coisa que tu lembra lá que eles pedem? Quando a gente faz o processo antes de ser ali finalizada a obra, a gente não tem um habite ainda, né? Então eles pedem só o número ali do alvará de construção, que é liberação para construir. A gente pega esse número e joga lá dentro do sistema e tá tudo bem. Aí vai fazendo a obra, esse é o processo comum. Só que aí acontece demais, né? Dos imóveis irregulares, já que a gente está falando dos irregulares, eles já foram feitos, né? A construção já foi feita. Então, a gente pega o quê? O número do habite. É só o número do habite, porque para a pessoa ter o habite, ela já fez ali a aprovação, já fez todo o processo anterior. Então, só com o número do habite a gente consegue fazer o processo dentro do sistema da Receita. Tá, legal. Aliás, se tiver algum auditor da Receita que quiser vir aqui no café um dia para explicar os casos mais comuns de regularização, se você conhece um auditor da Receita Federal que entende dessa área de construção, manda uma mensagem para ele, manda uma mensagem para mim, que eu participo com ele no café para a gente falar para os nossos seguidores, né, essa importância que a gente está conversando hoje com a engenheira Bruna, mas nada impede de vir uma hora dessas, né, Bruna, aqui um fiscal da Receita, até podemos fazer um trio aqui, uma live os três, para quais são os casos mais comuns, né? Eles devem ter muita coisa lá também. Às vezes conseguem a isenção, né, não pagando tributo. Tudo isso é muito comum. Bom, então eu te perguntei, o que não regulariza quase de jeito nenhum? Quais são os casos mais comuns? Agora vamos falar de demanda. Você acha que existe essa demanda hoje muito forte no mercado para regularizar? Hoje eu falo que na construção civil, como a gente parte ali para a parte do projeto e tudo mais, não existe uma área com tanta demanda igual, porque a galera precisa ter ali o projeto aprovado, se não tiver vai levar multa, o imóvel se torna irregular. Então, assim, é surreal. Tem município que chega, por exemplo, São Paulo tem 750 mil imóveis irregulares, de acordo com o levantamento da prefeitura. Então, assim, no meu município, de 170 mil, 110 estão irregulares. Então, tem município que chega a 90% de imóveis irregulares. Então, assim, a demanda é surreal, é surreal. E todos os dias aumenta, porque a gente fala, a gente vai vencer, vou fazer um mutirão hoje, vou juntar ali toda a galera aí, né? Tanto a galera que são os meus alunos, que são os alunos do senhor, e vamos regularizar. Mas não dá conta. Por quê? Todos os dias tem alguém, se eu for passar na rua, você vai ver uma areia na porta, um cimento na porta, um tijolo na porta, porque a pessoa está fazendo alteração na casa dela. Então é uma demanda que não se vence, é uma demanda que todos os dias aumenta, todos os dias aumenta. Era uma demanda que antes era encaminhada para algumas pessoas, mas agora eu vejo os engenheiros buscando essa demanda. O que levou
os engenheiros a querer regularizar imóveis também, assim, aprender um pouquinho da parte jurídica, entender o que é a Receita Federal. Que antes, né, há uma década atrás, o engenheiro fazia o trabalho dele ali, entregava, pronto. Agora o engenheiro está se aperfeiçoando em uma outra área. Ele está indo entender um pouco mais do direito, né? O que tu acha que levou a engenharia a isso, hein? Acredito que foi principalmente o fato da concentração das prefeituras, né? Ali por essa questão. Eu vou usar o meu exemplo como pessoa. Eu tenho 5 anos de formado e o meu primeiro projeto, eu fui aprovar o projeto na prefeitura e não sabia fazer. Então, eu levei um prejuízo para o meu cliente porque eu não conhecia esse processo. Eu não sabia aprovar um projeto. E hoje eu vejo que é a dor de muitos profissionais. Então, assim, acredito que foi justamente esse alerta ali que eu tenho também tocado bastante aí, porque muita gente faz. Hoje chega no meu escritório, cliente desesperado. Falou, ó, Bruna, a pessoa deu entrada no processo de regularização lá para mim, mas sumiu, não consigo mais entrar em contato. Por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento, porque é algo que não foi realmente explicado para a gente na faculdade. Então, é algo totalmente fora do que a gente aprende na faculdade. E aí, o cliente chega desesperado. Eu já peguei cliente com 10 processos que o engenheiro deu entrada na prefeitura e, por ter sido notificado ali, não deu conta, virou as costas e deu tchau para o cliente. Então, isso acontece demais hoje. Então, eu acredito que o que fez ali impulsionar a galera aí nessa área é justamente o fato do que aconteceu comigo, de levar um prejuízo para o cliente, porque a gente não sabe fazer o processo, entendeu? Entendi. É isso aí. Perfeito. Meus alunos são advogados na maioria, mas eu tenho alunos engenheiros e tenho muito aluno corretor também. Eu vejo, né, com clareza os corretores buscando esse conhecimento jurídico, que muitos corretores não são formados em direito. Eu vejo os engenheiros buscando os engenheiros não são formados em direito. Eu vejo essa migração de conhecimentos e eu vejo muito a parceria. Parceria entre advogado e engenheiro, corretor e engenheiro. E eu vejo um crescimento dessas pessoas que têm o espírito de cooperação. Eu sempre falo para os alunos, tenta fazer amizade com um engenheiro. Vão aparecer vários. Algum vai dar aquela química, que vai, né, ser uma parceria. Porque o engenheiro vai ter um caso daqui a pouco que ele vai precisar de um advogado. E o advogado vai ter um caso que vai precisar de um engenheiro. Algumas coisas o advogado vai resolver sozinho, algumas coisas o engenheiro vai resolver sozinho. Mas pode ter coisas que eles vão fazer uma grande parceria e isso vai ajudar a todos, assim como o próprio corretor. Eu já vi corretor vendendo casa que não sabia que não estava averbada corretamente na matrícula. Precisava de um engenheiro. Aí, agora, ele tem que ter um engenheiro que faça isso, né? E, às vezes, de um advogado. Então, esse triângulo, ele circula muito forte hoje na minha volta e acho que na tua também. E é muito visível o mercado se abrindo. Às vezes a pessoa me diz assim, professor, eu não sei onde buscar cliente. Eu não sei, não aparece. Faz uma amizade com um engenheiro atuante e tu vai ver que o serviço vai aparecer também. Tem várias formas de aparecer serviço. Mas uma delas é o engenheiro que está procurando um advogado que faz aquela parte lá no cartório. Nem todo engenheiro quer ir no registro de imóveis. Nem todo advogado quer se incomodar com a questão da obra. Então, à medida que a gente aumenta o círculo de amigos, conhecidos, profissionais, e aí eu sempre falo, networking é tudo no meu curso, a gente amplia a possibilidade de mais serviços. Possibilidade de mais serviços. Veja ali no chat o pessoal comentando isso. Bom, eu quero fazer mais live com você sobre temas específicos de regularização. Sabe que eu faço, às vezes, umas linhas editoriais assim com alguém 2, 3, 4 semanas, né? Para a gente, né, mexer. A gente poderia pegar umas linhas de loteamento, incorporação, desdobro, né? E aproveitar para, de vez em quando, fazer, uma vez por semana, uma linha e trazer para o pessoal, né, as dúvidas principais. Aí tu pede lá para o teu público quais são as dúvidas mais comuns, né, o pessoal da engenharia, eu peço aqui nos meus, a gente escolhe, né, e pode fazer na sexta-feira, um dia bom, e faz uma sequência para fazer o pessoal entender um pouquinho mais das nossas áreas. O que tu acha? Com certeza. Faz total sentido. Até que eu falei para o senhor aqui que é uma grande dor para a gente, né? O senhor falou das parcerias e hoje dentro dos meus treinamentos eu falo, galera, parceria com advogado, parceria com advogado. Hoje eu tenho alunos que atendem ali com parceria fechada com advogado, com escritório de advocacia. Por quê? Porque a gente trabalha junto, não tem como.
Tem processo que, igual o senhor falou, a gente faz sozinho. A prefeitura a gente faz sozinho. Mas quando chega a documentação, que é bem comum de acontecer. Então, o meu pai vendeu o imóvel e vira uma bola de neve, não tem documentação. E aí você não sabe se vai entrar com o processo de uso campeão. Então, assim, a gente fica ali nessa sinuca de bico, porque realmente não tem como. Aí eu já falo, gente, é advogado. Nesse caso aí não tem o que fazer. Você já pega, faz parceria com o advogado, porque ele vai achar a melhor solução aí para esse caso em específico, né? Porque cada caso é um caso. A regularização, eu costumo falar que não dá para a gente viver ali numa mesmice, né, professor? Todos os dias é algo novo para a gente, é algo novo diferente, né? Legal. Bom, a gente está chegando ao fim. Sempre que eu trago alguém novo aqui, eu quero sempre agradecer demais, mas eu também abro para perguntas, né? Você gostaria de me perguntar alguma coisa sobre a minha carreira, sobre o programa, sobre a vida pessoal? Vai lá, pode perguntar. Tem alguma coisa que te instiga a perguntar? Eu vi que você é também aluna do Érico, como eu, né? Você está ali chegando aqui onde eu estou, né? Está avançando fortemente. Eu gostaria de perguntar algo. Bom, deixa eu pensar aqui, é muita coisa, né? Mas, basicamente, a gente falou de demanda aí. E aí eu queria até trazer isso um pouco para o meu público, né? Como a gente também trabalha ali no processo de uso campeão, né? Que a gente faz ali os levantamentos e tudo mais. O senhor teria aí, o senhor saberia aí orientar assim, só por cima? Claro que todo caso vai ser um caso, né? Mas quando a gente tem o contrato de compra e venda, por exemplo, qual que é a experiência do senhor? Na maioria das vezes, ele enquadra ali com o processo de uso campeão? Nem todos, né? Às vezes, se o contrato ele de compra e venda particular, ele era uma promessa, então aí é importante a gente estudar a promessa, né? Eu vou comprar de você ao final, então eu estou pagando aquele contrato por mês e ao final tu vai me dar a escritura, eu vou registrar a escritura. Esse é o caminho. Aí eu estou com essa promessa pagando, acabei de pagar e o cara não me passou a escritura. Não quer dizer que esse contrato vai para uso capião. Pode ser que ele vá para um outro instituto chamado adjudicação, tá? Então, dois institutos. Lá, quando eu for dar aula no teu curso, e tu vai dar aula no meu, já bota isso na pauta para eu explicar essa diferença aí, tá? Então, isso é uma forma de se buscar isso. Nem tudo é uso capião, né? Mas muita coisa é, com certeza. Então, depende muito do teor do contrato, né? Às vezes tem contrato particular que é pagamento à vista, né? Não, comprei e paguei à vista, mas eu não vou fazer escritura agora. Por que não vai fazer? Porque esse ano meu imposto de renda não tá bom. Porque esse ano eu estou me divorciando, a minha mulher não pode saber que eu comprei. Porque esse ano... Tem mil desculpas, sabe? Porque o cara precisa, às vezes, respirar. E aí eles fazem um contrato para depois isso. Ou outro contrato, eu comprei o imóvel, o cara tinha financiado na Caixa, eu não tenho renda para comprar na Caixa, mas eu vou fazer um documento particular com ele, né? Vamos levar isso para o mundo rural. Estou comprando uma área de terras que o cara financiou no Banco da Terra e tem uma proibição de venda por 10 anos, mas eu estou comprando dele, vou pagar, fiz um contrato particular, só vou poder fazer escritura daqui a 10 anos. Então, vários contratos particulares não vão ensejar uso capião, vão ensejar outros atos que podem ocorrer e são válidos, são bons, tá? Mas nem sempre é uso capião, depende muito do que a gente analisa. Por isso, sempre os meus alunos eu falo, né? 3 pilares para regularizar imóveis, né? Que é saber qual é a situação do imóvel na real, o que está acontecendo lá, tem o que lá e tem o que na prefeitura, como que está no registro de imóveis e qual é o documento que tu tem. São 3 pilares clássicos que eu desenhei no meu projeto de regularização, que eu tenho 6 mil alunos hoje no Brasil. Eu digo, primeira coisa, chegou o cliente, falou, qual é o documento que tu tem? Eu tenho esse contrato. Aí a gente olha o contrato. Aí tá, agora é comigo. Agora eu vou lá na prefeitura, chego lá, dou uma olhada no que tem, que a prefeitura normalmente já tem o reflexo do que está na prática, né? E já vejo o que está lá no local. E depois eu vou no registro de imóveis, ver se tem matrícula, transcrição, algum registro, alguma verbação em relação a isso. Com esses 3 pilares, eu dou o primeiro passo. Meu método são 3 passos, né? O primeiro passo são esses 3 pilares. E aí a gente vê essa parte que tu perguntou. Qual seria a melhor estratégia para regularizar?
Ótimo, excelente. É até assim, a gente passa ali o norte, eu passo hoje o norte para os meus alunos, eu tenho 1.600 alunos, estou quase chegando no senhor aí de 6.000, hein? 1.600 alunos, está muito bem! Nossa, que orgulho, hein? Muito bem! Mas eu sempre oriento eles, né? Eu falo, gente, eu falo dessas duas possibilidades, né? Claro que sem entrar ali nos critérios mesmo ali, que só vocês, advogados, sabem mesmo entrar. Porque até mesmo porque não faz sentido, não vai ser a gente que vai fazer, não faz sentido a gente ter que saber todos os detalhes disso. Então, eu só oriento ali a parte básica, né? Então, você tem que ver primeiro o documento, também oriento eles isso, vem a documentação, porque às vezes o cliente, para a gente, ele chega justamente para fazer a regularização do imóvel. Só que o que ele não sabe muitas vezes é que o imóvel não é dele, né? Então, já teve cliente meu que chegou e ele falou, Bruna, eu comprei o imóvel, mas outra pessoa comprou. Quem foi o dono foi quem registrou primeiro, entendeu? Então, assim, acontece bastante aqui essas situações, né? E é algo pertinente e dúvida da galera mesmo. Ah, é o uso campeão? Eu sempre travo língua aí. A adjudicação compulsória, né? Adjudicação compulsória. De adjudicação compulsória. Falo sempre errado. Adjudicação. Isso. Isso, aí eu sempre oriento. Tem essas duas possibilidades, mas quem vai encontrar realmente a solução ali vai ser justamente o advogado, né? Essa parceria é muito boa. Advogados e engenheiros, parceria com corretores, engenheiros, parceria muito boa. Sabe que o circuito é claro, né? Assim, só não vê quem não quer, né? O corretor está vendendo imóvel, daqui a pouco aparece o imóvel irregular. Se na imobiliária dele ele já tem um serviço jurídico que resolve isso, tudo bem. Mas ele tem serviço de engenharia ou vão ter que procurar? Deve ter um engenheiro parceiro. Agora, se o corretor não tem na imobiliária um serviço jurídico, ele tem que ter um advogado parceiro e um engenheiro parceiro. O engenheiro também está lá regularizando a obra, deu um problema aqui que não é mais só a engenharia. Ele precisa de um advogado. E às vezes eles precisam os dois do corretor, por quê? Porque o imóvel tem que ser vendido para circular. E aí o advogado e engenheiro não sabe vender imóvel. Quem sabe vender imóvel é corretor. É ele que tem a lista, a carteira das pessoas que estão interessadas em investir. Eu, quando quero investir em imóveis, eu tenho as pessoas que já me ligam. Ó, surgiu um estúdio aqui tal, surgiu um terreno tal. Os corretores têm o meu telefone. Por quê? Porque eles sabem que eu invisto em oportunidades boas. Então, eu tenho que ter parcerias. Agora, se eu me apertar, eu vou pedir para um advogado ou para um engenheiro. Eu tenho um engenheiro amigo meu que me resolve muito galho, muito. Nossa! É aquele cara que eu digo, ó, preciso de uma planta, cara, me ajuda. Isso, a gente não trabalha sozinho. Até o senhor falou de corretora aí, esses dias eu estava fazendo live com uma aluna e ela é corretora e técnica de edificação. Daí ela falou assim para mim, Bruna, eu trabalhava numa imobiliária e a gente não pegava para vender imóveis irregulares, porque a gente não sabia o que tinha que fazer. Então a gente negava porque falava, eu não sei o que tem que fazer. Então, olha para você ver o tanto de demanda que eles perdiam justamente por conta disso. Nossa. Aí ela falou, eu agora, como corretora de imóveis, eu sei orientar e eu sei falar que tem solução. Porque para eles não tinha solução. Tipo, o imóvel está irregular, não vende, deixa para lá. Então eles negavam, a própria imobiliária negava isso. Porque às vezes não tinha o conhecimento, uma parceria que levasse esse conhecimento para eles, entendeu? Perfeito. Bom, então nós vamos selar público aqui o nosso compromisso, que a gente vai trocar figurinhas no curso. A Bruna vai dar aula no curso Registro de Imóveis Descomplicado, para que os meus alunos entendam como funciona essa parte de regularizar na prefeitura e também na Receita. E eu vou dar aula no curso dela, para os alunos dela, de engenharia, para que eles aprendam o essencial do direito para regularizar. E eu já digo assim, essas aulas têm que ficar prontas até a primeira semana de fevereiro. Tá? Para a gente deixar janeiro, já vamos alinhar o que a gente quer e deixar tudo pronto. E a gente começa aí, né? Isso aí. E a gente começa uma sequência daí de lives sobre temas bacanas que a gente pode abordar aqui, que envolvam nossos dois públicos. Temas que ajudem a nossa audiência a trabalhar e regularizar mais. Se você está assistindo essa live agora no Instagram ao vivo, clica aqui no meu nome, aqui em cima, e segue a Bruna, que ela vai te dar muitas dicas de engenharia. Se você está vendo essa live no YouTube, que é o Repeteco, no meu canal, dá um like e te inscreve no meu canal, Professor Marcos Salomão. Você tem canal do YouTube, Bruna? Já fez? Tenho. É Engenheira Bruna Lacerda. Se colocar lá, já me acha. Engenheira Bruna Lacerda. Também é o mesmo nome no Instagram, né? Isso, exatamente. É o mesmo nome.
Bruna, obrigado pela tua presença, obrigado. Você é muito simpática, parabéns. Não poderia ser diferente com esse sucesso todo. As pessoas agradáveis têm muito sucesso, né? A personalidade agradável, que eu sempre falo. O pessoal adorou tu ver o chat aí, o pessoal enlouquecidamente parabenizando. Depois tu me conta se tu ganhou seguidores ou não, porque eu vou cobrar deles se estão te seguindo ou não. Eu quero desejar um ótimo final de semana para você e para sua família. Obrigada, professor. É uma honra para mim estar aqui. E também eu vou convidar a galera que me segue aí, que está vendo, também acompanhar aí o professor, né? Que inclusive tem uma galera que é advogado, que chega e fala, eu posso estar nessa área? Claro que pode, né? Claro que pode, tem muita demanda. Então, quero agradecer ao senhor também, porque para mim é um privilégio estar aqui falando com o senhor. E com certeza vai ser uma parceria que vai gerar resultado aí para muita gente aí no Brasil inteiro. Vamos juntar esse tanto de aluno aí, com certeza vai ter muita gente entendendo mais da regularização, né? E um bom final de semana para o senhor também. Tudo de bom aí para vocês. Valeu, um abraço. Tchau, Um tchau, tchau, pessoal. abraço. Até mais.